Saudações rubro-negras, fala tu! Isso aqui é Flamengo, hein? Ó, primeira coisa, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque assim, todas as vezes que subir um vídeo, você será notificado. Isso facilita a divulgação do conteúdo, ok? Ó, vamos perder tempo não, vamos falar rapidinho aí em relação aos brasileiros, especificamente. A gente vai falar em relação ao Botafogo e ao Palmeiras, tá? E também vamos comentar em relação ao jogo, né? Esse jogo que teve hoje, Bayern de Munique e Benfica. Em relação ao Palmeiras e o Botafogo, eu acredito que o Palmeiras foi o time brasileiro que mais sentiu dificuldade, né, de jogar esse Mundial de Clubes. Pegou um time fraco, o Porto, mesmo assim não conseguiu fazer o gol, dominou o Porto, mas não conseguiu. E no seu segundo jogo, ele conseguiu fazer aí 2-0. E no último jogo, que teve contra o time de Messi, velho, na moral, sem querer ser tão ruim, mas um time de aposentado, velho. O Palmeiras muito espaçado no meio, espaçado pra caramba. E assim, o primeiro tempo, o time de Messi macetando, tiveram, né, 2 gols. O gol de Soares foi putaria, misericórdia. O cara acima do peso, jogando mal, não conseguia ganhar assim a bola. Lógico que ele tem um passe, o primeiro gol, o passe que ele deu foi maravilhoso, onde Murilo ele sofreu uma lesão, então o gol foi muito bonito. O goleiro do Palmeiras, o Everton, não tinha o que fazer não, tá? E o segundo gol, que foi maravilhoso, Soares conseguiu colocar na frente do zagueiro, que substituiu o Murilo, e fez um golaço, né? E aí acabou o primeiro tempo, o time do Palmeiras espaçado no meio, o time confuso. Eles na verdade, eles estavam deixando a bola e o time do Miami estava conseguindo trabalhar bola, passe e controlando o jogo, cadenciando o jogo, porque estava ganhando, né? Tava ganhando. E aí a gente vai para o segundo tempo. O time do Palmeiras logo assim ainda volta se arrastando, o time do Miami cansa. E aí Abel começa a fazer substituições malucas, né? Mas consegue acertar. Paulinho entra e modifica o jogo. Ele e um menino da base, que eu esqueci o nome dele agora. Mas Paulinho consegue fazer o gol. E Maurício, né? Paulinho consegue fazer o gol e Maurício consegue fazer o segundo. Mas assim, era um jogo onde o Palmeiras tinha que ganhar, de goleado. O time muito cansado, velho. Na moral, o time de Messi é cansado. Mas enfim, conseguiu a classificação para as oitavas de finais. Segundo lugar do grupo. E vai pegar o primeiro lugar no grupo, né? Desculpa, primeiro lugar no grupo, mesmo empatando, porque o jogo que estava acontecendo no mesmo horário foi bom para eles, né? O Porto, misericórdia, o Porto é horrível também. O Porto não conseguiu vencer o seu jogo, e aí o Palmeiras ficou em primeiro e vai enfrentar o Botafogo, tá? Falando do Botafogo, os 2 primeiros jogos, positivo, né? Ele conseguiu aí fazer foi um feito em relação ao time do Botafogo, que vem jogando muito bem. Já o terceiro, que ele enfrentou o Atlético de Madrid, foi um jogo mais... eles jogaram na retranca, para falar a verdade. Porque assim, o empate era do Botafogo. O Atlético de Madrid precisava ganhar para poder classificar. Então, o Botafogo queria tratar o jogo bem burocrático, mas ele não conseguiu, porque o Atlético de Madrid em cima, finalizando, acho que acabou uns 21, 22, 23 finalizações para o Atlético de Madrid, 7, acho que para o Botafogo, e não deu outra. Foi 1-0 para o Atlético de Madrid, né? Eles erraram muito em relação ao último passe, finalização, e John também trabalhou, e a defesa do Botafogo, ela vem muito bem, né? Muito bem. Eu destaco o Alan.
né? Alan. E, enfim, o time cansou, o Atlético de Madrid conseguiu fazer o gol e classificou. O Botafogo ficou em segundo e vai enfrentar o Palmeiras, né? Esse é um jogo, assim, bem difícil entre os brasileiros. Os últimos jogos, o Botafogo ele vem vencendo o Palmeiras, jogando melhor que o Palmeiras. E nesse Mundial de Clubes, ele também apresenta um futebol melhor. Mas a gente não sabe, né? Não sabe porque o Palmeiras também é um time traiçoeiro. Então, assim, nas oitavas de finais, esse jogo vai acontecer no sábado, acho que às 13 horas. Tem o confronto entre os brasileiros e vamos ver no que vai dar, quem é que vai classificar. É um jogo muito bom, né? E assim, vamos ver o que dá. Se o Palmeiras ele consegue fechar, né, segurar o Botafogo e ganhar, ou se o Botafogo continua com essas vitórias em cima do Palmeiras na atualidade, ok? E aí a gente fala em relação ao Bayern de Munique, que enfrentou o Benfica, né? Primeiro tempo muito fraco. O técnico, ele escolheu colocar um time alternativo do Bayern de Munique e o Benfica ele veio completo, jogando melhor, né? Conseguiu fazer um gol o Benfica conseguiu fazer um gol no Bayern de Munique e começou a administrar, né? Administrar, o primeiro tempo foi isso. No segundo tempo, que o técnico viu que não ia dar certo, ele solta a cavalaria, né? Colocam as peças-chaves do time do Bayern. E é um novo jogo. O segundo tempo é um novo jogo. Eles conseguem finalizar muito. O Benfica acabou, cansou. O Benfica tava tipo, acaba, pelo amor de Deus. Mas ainda assim, eles conseguiram segurar o Bayern de Munique. Tá? Jogaram na retranca. Tinha hora que a marcação tinha uns 6 fechando assim. E eles conseguiram, fizeram um gol e conseguiram vencer o Bayern de Munique. E é algo histórico, né? Porque é a primeira vitória em cima do Bayern de Munique. Então, a partir desse momento, desse resultado, o Bayern de Munique vai pegar o Flamengo, simplesmente. Vai ter esse jogo aí domingo. O Flamengo ele tem que... Felipe Luiz, lógico, que está analisando primeiramente esse jogo que vai ter hoje para poder encerrar a fase de grupos, né? O Flamengo vem muito bem. Espero que tenha vitória. A gente encerra aí com 100% na fase de grupo. Mas nas oitavas de finais, que o Flamengo já está classificado, a gente vai pegar o Bayern de Munique. Será um jogo muito difícil, né? Assim, começa às 17 horas. O Felipe Luiz já tem que começar a estudar. A gente tem que entender um pouquinho ali a zaga do Bayern de Munique. Se a gente der uma olhada, o Benfica, mesmo cansado, quando eles conseguiam puxar para a ponta, né? Porque o meio tava aglomerado, né? Isso aí o Bayern conseguiu fazer. Mas quando ele puxava para a ponta e dava velocidade, eles conseguiam chegar na frente. Então a gente tem que ver aí em relação a Luiz Araújo, a Plata, né? A Bruno Henrique, a Wesley, a gente tem que dar uma olhada. E também precisa trabalhar muito o meio-campo, né? O meio-campo e a volância, né? A gente tem que ver aí quem é que vai jogar. Arrascaeta, Gerson, Jorginho, Pulgar. E tem que ver quem é que vai entrar na zaga. Eu entraria com o Léo Ortiz, tá? Léo e Wesley. E entrava com o Alexandro, né? Mas Ayrton Lucas vem jogando bem. Então, assim, o confronto do Flamengo contra o Bayern, jogo muito pesado. A chave do Flamengo ficou pesadíssima, porque se ele vai enfrentar o Bayern, se Deus quiser aí, ele vai conseguir. A próxima, ele pode pegar aí o PSG, tá entendendo? E se ele conseguir vencer do PSG, pode pegar o Real Madrid. Então, assim, é uma chave muito difícil, mas quem quer ser campeão não escolhe. E eu tô muito feliz com o Flamengo. Vamos ver se a gente consegue chegar aí nas quartas de finais. E é isso, tá? Não esqueça, curta, comenta, compartilha, segue. Eu vou deixar também o Instagram do canal. Você vai lá e vai seguir e vai se inscrever no canal, ok? Pra ajudar aí a divulgar. Então, saudações rubro-negras.
Fala tu.